Em nosso estudo de hoje, a lição 38 do livro Palavras da Vida Eterna, salvar-se. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. É digna de nota a afirmativa do apóstolo asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgure de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens de modo geral era a mesma do tempo em que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinha-se os romanos do galope da conquista do poder, os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção por chama divina começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Hoje Emmanuel vem mexer com alguns dogmas de alguns companheiros de outras religiões, porque não é raro, é muito comum até você encontrar religiões que acreditam que a salvação vai ser o Cristo vindo pessoalmente aqui à Terra, demonstrando seu poder, né, e arrebatando aqueles que são os seus filhos prediletos. E para esse acontecimento, pregam inclusive que só serão arrebatados aqueles que estiverem dentro da fileira da fé, ali dentro daquela religião, frequentando aquela religião, né, colaborando com os dízimos, participando ativamente das atividades do local. E hoje Emmanuel vem dizer para a gente assim, ó, primeiro, vamos lá. Paulo de Tarso fala na primeira epístola ao Timóteo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E logo no primeiro parágrafo ele fala, salvar não significa arrebatar os filhos de Deus da lama da terra para que fulgure de imediato entre os anjos do céu, não. Não é isso que é salvar, não. Então ele vem falar para a gente que, na verdade, salvar significa levantar, iluminar, ajudar a enobrecer. Salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. E até ele vem dizendo que salvar não será subir ao céu com as alpacas do favoritismo religioso. Vamos entender isso aqui com calma, né? E todas as vezes que mexe com esses assuntos de fé, a gente vai encontrar resistência e vai ter que ter um respeito muito grande por todos, porque a partir do momento que você desrespeita a religião de uma pessoa, você está desrespeitando aquilo que ela traz de mais importante, aquilo como é a base da vida dele. Então a gente tem que ter um respeito muito grande, mas também não pode se eximir de expressar uma opinião, de expressar um raciocínio, para que todos nós possamos meditar, porque todos nós aqui na Terra somos aprendizes, e como o próprio Paulo de Tarso falou, a gente agora está vendo em parte, mas vai ter uma hora que a gente vai ver face a face, vai ver por completo. O que acontece? Nós viemos para cá, para o mundo. Chega aqui no mundo, todo mundo espírita ainda muito imperfeito. O mundo como grande escola que é, nós somos matriculados nessas salas de aula, que são que nossas famílias e as sociedades que a gente está inserido, para que a gente possa desenvolver nossa vida social, nossa vida profissional e também a vida religiosa. São as salas de aula que a gente tem aqui. E a gente vai entendendo o seguinte, que a grande maioria das pessoas aqui na Terra ou ainda não compreendem o Evangelho,
É muito raro você encontrar no mundo hoje alguém que não conheça a figura do Cristo. Você vai encontrar até lá no Oriente, muita gente, mas hoje todo mundo conhece a figura do Cristo. Agora é raro você encontrar pessoas que se dedicam realmente a estudar o Evangelho e, mais raro ainda, aqueles que conseguem praticar o Evangelho. Então, aí que entra a grande dificuldade de um mundo como o nosso. Todo mundo com uma parcela muito grande de vaidade, de egoísmo, de orgulho e uma preguiça que ainda não deixa com que a gente procure buscar a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque precisa primeiro do estudo, para que depois que conhece a verdade, aí sim, começa a praticar e começa a sentir a diferença na vida da pessoa. Agora, você simplesmente por estar frequentando uma determinada religião, você está se escondendo ali, se protegendo ali, e vai ser salvo, vai ser arrebatado, tem uma distância muito grande. Quando ele fala aqui no final que salvar-se significa você se educar para educar os outros. E fala, salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Essa é que é a salvação. E é interessante que a mensagem do Evangelho ela chega para a gente, mas enquanto a gente não praticar isso, está em vários momentos do Evangelho. Ela vai ser igual o suar do bronze, não vai fazer efeito nenhum. Né? Porque o que acontece enquanto eu não praticar, eu entro naquele versículo que fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, só aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Né? Cadê o esforço por entrar pela porta estreita? A porta larga da perdição e todo mundo vai por ela, que é mais fácil. Mas cadê o esforço em você aguentar, controlar a sua agressividade, você amar as pessoas, você procurar ajudar as pessoas? Cadê o esforço? Então, enquanto não tiver esse esforço, ele até chama a atenção que depois que o Cristo foi embora, os romanos continuaram no galope do poder, os judeus ainda com aquele racismo dele, de querer só a raça pura e não aceitar as misturas, as miscigenações, os egípcios entrando em decadência o tempo todo, os gregos com a sua filosofia, ele pega ali, mas a gente poderia trazer para cada personagem aqui dos dias de hoje que continua a mesma coisa, né? Aqueles que estão na política ainda sedentos de autoridade e de poder aquisitivo, aqueles que estão na religião ainda sedentos ainda de monopólio do poder, mas também com interesses financeiros. Continua todo mundo do jeito que está. Senhores continuam senhores, escravos continuam por seguir escravos. Ele fala assim, todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. Porque depois que a gente conhece o Cristo, e a gente começa a ler o Cristo, a gente começa a ler com calma, estudar com calma, a gente vai ver que é desafio mesmo. É desafio para a gente, meu Deus, como é que se faz isso? Como é que a gente consegue isso? É difícil para todos nós, mas não é impossível. E quando você começa, aí você começa a ver o que é, você começa a se sentir leve, você começa a sentir uma felicidade que vem simplesmente do fato de você agora estar fazendo certo. Você está buscando a comunhão com o Pai, você está buscando o trabalho que vai sempre estar colocando a gente como instrumento na mão dos espíritos. E isso, mesmo que a gente se sinta incomodado ainda pelos nossos defeitos e pela extensão do trabalho que se tem a fazer, você sente uma paz dentro de você, porque agora você está cumprindo a função exata. A gente lembra o seguinte, gente, lembra que na escola, o professor, quando ele é professor, por exemplo, do primeiro ano, os alunos vão passar para o segundo ano e no ano seguinte ele vai receber novos alunos que vão estar fazendo o primeiro ano, começando o aprendizado todo de novo. O nosso mundo é exatamente da mesma maneira. Tem espíritos evoluindo e indo embora para outras moradas mais bem-aventuradas, e tem gente chegando da retaguarda também. Então a função aqui da Terra vai ser sempre igual à do professor. É claro, mesmo a exceção é só quando tiver em momentos de regeneração, igual está acontecendo agora. A nossa escola está sendo promovida, né? Quando a gente estuda aí a regeneração do planeta. Mas a função da escola vai ser sempre a mesma. Então, na hora que eu conseguir atingir essa função do professor, os problemas serão os mesmos, os alunos serão diferentes e a gente vai estar cumprindo o nosso papel. A gente vai estar salvo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.